de volta com o programa Super Mais e agora um bloco de entrevista com meu queridíssimo amigo Kleber de Mello. Muito prazer ter você aqui com a gente. Poxa, que legal, Nina. Nossa, feliz de estar aqui mesmo nessa nova versão do Super Mais, né? E você está dando uma conta assim fabulosa, né? Que bom! Que bom, né? Que a coisa está acontecendo, né? É verdade. Graças a Deus está correndo tudo bem. Então, fico satisfeito, felicíssimo por você, pela casa, pela reestruturação que a Diário está sofrendo. E acho que as escolhas estão sendo muito bem feitas, está tudo muito bem enquadrado e eu me sinto da casa, sou da casa e espero que a televisão decole cada vez mais e a gente possa, de uma certa maneira, colaborar um pouquinho com isso, né? Com certeza, né? E para quem não conhece aí, que eu acho muito difícil, né? Para quem não conhece, o Kleber de Mello, ele é apresentador do programa Capacidade aqui da Casa Diário TV. Kleber, antes de falar do seu programa, eu queria assim que as pessoas de casa te conhecessem um pouquinho. A pessoa Kleber de Mello, né? Queria que você falasse da sua formação. Tá bom, gente. É o seguinte, eu gosto de dizer que eu sou um artista. Né? E realmente sou. Eu sou artista plástico, acho que boa parte das pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, sabem disso. E eu carrego assim no coração hoje uma certa frustração, inclusive, de não ter tempo para me dedicar ao cavalete. Porque é uma coisa assim que eu gosto muito. Uma terapia, né? É uma coisa que eu digo que é tão terapêutica que eu acho que me salvou. Foi a pintura que me trouxe ao Brasil de volta. Porque eu passei muitos anos fora e um dado momento da minha vida eu resolvi largar o que eu estava fazendo, renovar, voltei para cá, voltei vestido mesmo, imbuído do artista plástico que mora dentro de mim e foi a pintura que me trouxe. E hoje, pelo trabalho que eu estou fazendo, pelas atividades que eu tenho, fica meio complicado essa proximidade com o cavalete, porque ele exige muito, ele pede muito. Verdade. Então, eu sou um artista plástico. Eu sou um artista plástico em todos os sentidos. Inclusive por trabalhos outros que eu fiz, especializações, enfim. Eu me considero sempre um artista. Mexer com pessoas, Nina, trabalhar com pessoas, falar de relacionamento, você tem que ser um artista. É uma arte, realmente. É uma grande arte. Porque o que as pessoas não entendem, e vamos deixar claro, quando eu digo máscaras, quando eu digo personagens, não é na falsidade, mas nós temos que aprender a lidar com isso, né? Com o nosso dia a dia. Quando a gente escolhe a roupa que a gente vai sair de casa, você nada mais está escolhendo uma máscara. Tem os significados e significantes, porquê daquela cor, porquê daquele modelo, do teu penteado, do óculos que você possa escolher, ou não o uso de um óculos, sim de uma lente de contato, é para compor uma imagem. E essa imagem, ela nada mais é que uma personagem. Porque você, quando vai para a cama, você tira tudo aquilo. Para você descansar, você tira tudo aquilo. Você tomar um banho, você tira tudo aquilo. Então nós somos grandes artistas. Então acho que o meu percurso de vida foi me transformar sempre, cada vez mais, em um artista. E hoje, fazendo o trabalho que faço, eu tenho cada vez mais convicção que a minha formação real e verdadeira é essa. É um dom divino. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não. Mas que eu acho que todo mundo poderia desenvolver mais. Tá? Porque você se colocando em discussão, você se questionando onde estão as suas dificuldades, aonde você pode melhorar, você pode começar a interpretar melhor a sua parte. Existem coisas nas nossas vidas que a gente não vai mudar nunca. Por exemplo, uma pessoa tímida, ela deixa de ser tímida? De fundo, nunca. Mas ela aprende a lidar com aquilo. Ela aprende a mascarar aquilo. Passar por cima, né? Superar aquilo dali. Então, a gente é artista. Você quer mais artista do que uma dona de casa que tem 3 filhos? Verdade. E tem que bancar uma casa com R$600 por mês? Tem que ser um artista, assim, impecável. Impecável. É uma pessoa. Você imagina a quantidade de vezes que essa mulher se renova durante um mês para sustentar uma família, né? Dar conta de tudo. Dar conta de tudo, cuidar das crianças. Tem que ser um artista. Tem que ser um artista. Tem que ser um artista, realmente. Agora, você estava falando da sua vida aí na Europa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse teu percurso por lá. Ah, tá certo. Interessante que é engraçado que eu sei, eu sei como aconteceu, mas não sei na ordem que aconteceu. Eu só posso dizer uma coisa: o que me levou foi a paixão. Em um dado momento da minha vida, eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, foi muito interessante, foi muito importante,
E um dado momento da minha vida eu decidi pela Europa. Tá? E foi uma decisão não minha, foi uma decisão a dois. Porque a outra parte não falava inglês, não falava... Então nós não podíamos escolher a Austrália ou até mesmo os Estados Unidos uma outra vez, porque eu já estava no Brasil de volta. Então aí nós acabamos escolhendo irmos para a Europa, irmos para a Itália, e dentro de um esquema meio que montado, porque eu fui também já meio com um convite para um trabalho lá, para desenvolver um trabalho lá. Mas um trabalho artístico? Não. Foi um trabalho dentro disso, que foi acompanhamento e desenvolvimento de pessoas. Sim. Até posso dizer clinicamente também, tá ok? E tive o reconhecimento do Ministério de Cultura italiano, né, de Educação e Cultura italiano, como psicólogo lá. Então, cliniquei por forças maiores. Até que um dado momento eu larguei tudo isso e voltei para a área corporativa, né? E junto a isso a pintura, que também foi cria de lá. Quer dizer, é uma pessoa assim... multifacetas, né? Porque clinicou, artista plástico, é um coach aí brilhante, né? Isso aí. Trabalha na área Porque, na verdade, o coach, o ser treinador, porque isso aí, o coach o que é? A tradução do inglês é treinador. Eu tenho isso hoje justamente pela soma das minhas experiências, não da formação formal. Para que eu treine alguém, eu tenho que ter uma coisa chamada empatia, e colocar no lugar dela e compreender a oposição, até mesmo a posição que ela ocupa. Então, o que me deu isso foram as minhas experiências. Eu paguei muito caro, porque é interessante quando você me pediu para falar um pouquinho de mim, as pessoas talvez me olhem hoje e me coloquem numa posição, algumas pessoas pelo menos, até numa posição idealizada, né? Porra, é o cara e ele conseguiu, tá realizado. Mas é interessante que poucas pessoas me perguntaram que preço eu paguei por tudo isso. E eu até digo o seguinte, que a minha história, eu gosto muito, inclusive desta última, que foi quando eu desembarquei em Teresópolis de volta. E esses últimos 10 anos. Eu acho que a minha grande história de vida... e por isso eu não cito tanto outros países, a Europa, ou até a questão de formação, porque eu acho que a maior formação, o maior momento que eu estou vivendo é esse em Teresópolis. Por quê? Porque eu estou podendo colocar em prática tudo que eu tive. Eu trouxe, né, na minha bagagem muita pouca roupa, muito pouco perfume, né? Mas eu trouxe muita cultura, muito conhecimento. E um dado momento eu tive medo de não poder usufruir desse conhecimento, daquilo que eu tinha absorvido nesses anos de exterior, mas por uma grande surpresa, Teresópolis me trouxe isso. Através de um convite, do reconhecimento de algumas pessoas, hoje eu estou praticando tudo aquilo que eu percorri, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vi e vivi. E você se sente realizado hoje? Nina, a palavra realização, eu sou uma pessoa muito inquieta, muito insatisfeito, quer dizer, eu sou muito crítico. Então, a palavra realização para mim é uma coisa muito idealizada, né? Artista é louco. Então, obviamente, o artista é louco, né? E eu tenho essa loucura. Então, para mim, a realização, eu não sei. Eu não sei aonde ela está. Talvez esteja na morte. Talvez o grande momento é a passagem. E justamente por tudo aquilo que você fez ou não, tu vai ter que fazer conta ali. E eu espero que no momento da minha morte, no momento da minha passagem, eu possa ali sim pensar se eu estou realizado ou não. E você tem medo da morte? Não, não tenho. Eu tenho medo de estar morto-vivo. Isso sim. E eu acho que isso eu enfrentei desde a minha adolescência. Uma coisa que eu nunca pratiquei, mesmo. Posso ter minhas melancolias, meus momentos de depressões, estar trancafiado dentro de casa, sabe aquela história, gente, que você nem troca de pijama, tu passa o final de semana inteirinho comendo pijama, que não dá vontade? Tem isso mesmo, tem dia que tá mais para preto que para branco, né? É verdade. Mas eu nunca me permiti não viver. Em todos os momentos da minha vida, eu empeitei, eu briguei por aquilo que era melhor para mim, mesmo indo contra tudo que todos poderiam pensar. Então, o que eu tenho medo são dos mortos-vivos, né? Picasso tinha uma coisa que ele sempre dizia, né?
a primeira fase da tua vida você vive com os semi-mortos, a segunda com os semi-vivos e na terceira fase você passa a viver com você mesmo. Eu espero já estar vivendo eu comigo mesmo, entendeu? Já estou com 53 anos. E não parece, né? Porque tá super enxuto. Tá, que bom, obrigado. Nossa, gente, vou dormir feliz hoje. Ué, mas tá super enxuto. Até eu fiquei agora surpresa, porque eu não sabia. Fiz 53 anos agora no pra último dia 4. Pra mim você tinha 40 e pouquinho, 42 no máximo. Nossa, gente, vou dar um beijo nela. Olha. E você acha que essa tua... Porque você é uma pessoa jovem, né? Você carrega isso, a maneira com que você fala, a maneira com que você lida com as pessoas. Essa tua juventude, assim, você acha que veio em que momento dessa tua vida? Ela veio na minha volta para o Brasil. Eu vim resgatar isso. Porque eu passei muitos anos fora. E uma coisa, eu fui sempre muito frustrado. Por estar fora do Brasil. Eu sou um apaixonado pelo Brasil. Eu sou arriado pelos 4 pneus pelo Brasil. Eu tenho verdadeira paixão pelo brasileiro. Né? O português é a língua que é a minha língua mãe. Eu tenho tesão em falar o português. Então isso me faltou durante todos os anos que eu estive fora. E eu... gente, mesmo estando muito bem lá, sendo uma pessoa que tenha conquistado um espaço que eu faltava alguma coisa? Sempre faltou porque não era meu. Eu sabia que era passageiro. E uma coisa que me irritava era quando as pessoas me perguntavam da minha programação, do meu planejamento de vida a longo prazo, sendo que elas me incluíam lá naquele contexto. E eu sabia que não era lá. Porque é muito complicado viver fora, porque quando você... Não se sente pertencido, porque você né? não é mesmo. Porque, veja bem, vamos falar da Itália. A minha história ali começa no ano de 88. Começa, então, no momento que eu começo a conhecer pessoas. Sendo que a minha história, mentira, ela não começa em 88. A minha história começa em 1960, foi quando eu nasci. Então, uma piada que você quer contar, uma referência de algum episódio, as pessoas não entendem isso, né? Então, era muito complicado. Sendo que, no final, nos últimos 4 anos, eu buscava muito o Brasil, eu vinha sempre. Eu fiz um trabalho muito grande, desenvolvido inclusive pela ONU, enfim, tive que viajar muito e uma das rotas eu incluí o Brasil mesmo para inclusive aceitar o convite que me foi feito. Então aquilo foi aumentando e teve um episódio importante dentro de tudo isso, que foi a minha volta, foi a partir dali que eu comecei a efetivamente pensar na minha volta. Eu tive um diagnóstico de câncer no intestino, que não foi grave, foi uma coisa que foi curada a tempo, sem nenhum maiores problemas, mas que faz a diferença na vida da gente, né? Mas como é que foi essa notícia, assim? Porque eu tive um problema, enfim, tive uma hemorragia, fui procurar, sendo que na época eu trabalhava com uma equipe, porque eu fiz uma especialização em doenças terminais, fui para a Flórida fazer uma microcirurgia e foi essa microcirurgia, por uma equipe que eu fazia parte, inclusive, cometeu um erro e eu tive problemas com isso. E me curei na Alemanha, inclusive, no final, mas graças a Deus foi tudo muito contido. E tem uma grande história, porque ao mesmo tempo que eu fiquei doente lá, meu pai ficou doente aqui, minha família não pôde ficar sabendo em que eu estava passando pelo que eu passei. Nossa. Foram 6 meses de luta. E uma coisa que eu devo dizer que Deus existe, e eu acho que Ele sabe exatamente o que nós precisamos passar, inclusive para fazer conta das nossas vidas, é que o dia que eu recebi o diagnóstico de cura, 15 dias depois, meu pai também. Que eu peguei um avião, vim ao Brasil e contei o que eu tinha passado. Minha mãe tinha, assim, suspeitas que alguma coisa não estava indo muito bem. Porque mãe sente, né? Então eu digo o seguinte, já que você me perguntou, voltando, essa juventude que eu guardo dentro de mim, é que eu senti de uma certa maneira, porque eu fui embora muito cedo. Então, eu deixei essa juventude para trás. E um dos motivos que me fizeram voltar para o Brasil foi resgatar isso. Né? Foi a minha relação mesmo com os meus irmãos, a minha família, a minha gente. Né? E Teresópolis está aí, que não me deixa negar esse meu percurso, nessa minha luta, de uma pessoa de como se tivesse 20 anos. Porque eu faço mesmo. Olha, dá para escrever um livro, hein? Não dá para escrever um livro? Não dá. Bastante coisa. Mas você sabe o que? Eu acho que é muita presunção, né? Querer escrever um livro. Eu acho que eu tenho muito mais a contribuir através do meu trabalho
que é sensibilizar as pessoas para aquilo que é a vida delas. Porque eu não posso te sensibilizar através do que é meu. Eu acho que eu tenho que te sensibilizar através do que é teu. Então, o meu trabalho é te pegar e te sacudir, te provocar, até que você enxergue que você tem valores, que é através dele que você pode trabalhar e que você pode conquistar uma série de coisas na tua vida. Porque eu conquistei através dos meus. Então, tenha sido doença, tenha sido defeito, tenha sido problema, tenha sido o que seja, a minha história pertence a mim. Então, o que eu posso fazer é pegar a minha energia, embutir dentro daquilo que é uma teoria e te ajudar a resgatar o que te pertence. Olha, fantástico. Então, é por aí que a coisa passa, fantástico, entendeu? É por aí que a coisa fantástico. Adorei. Bom, o nosso tempo é curtíssimo aqui, a gente vai ficando por aqui. Kleber, eu queria muito te agradecer por esse bate-papo, foi muito gostoso, muito legal. Delicioso. Delicioso estar aqui em casa, né, na Diário TV, junto com você e batendo um papo com o pessoal que está em casa. E hoje eu me sinto assim, quase na obrigação mesmo de falar um pouco mais de mim, me apresentar, porque eu vou à sua casa. Verdade. Você vem me assistir em palestras, você empresa, me contrata para cuidar, né, da tua artéria sangue, da tua artéria dinheiro. Então, eu acho que é importante, em um dado momento da vida, a gente ter essa troca. Se as pessoas se doam, por que eu também não posso me doar? Né? Verdade. E esse momento é um pouquinho disso aí. Verdade. Obrigado por você ter feito esse convite. Gostoso, foi super sim, gostoso. Maravilha. Mas gostoso mesmo vai ser no próximo bloco, porque o Kleber não vai embora. Ele continua aqui com a gente vai para a cozinha fazer uma receitinha aí da Itália que ele trouxe pra gente. Ok. Tá bom? Então vamos lá. Combinado. Não saia daí, eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já.